Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui o hambúrguer. Ele pode ser um agulheiro, alfineteiro, pode ser um chaveiro, pode ser um pingente para árvore de Natal e pode ser um brinquedo para criança, porque eles amam esse tipo de comidinha, né, de feltro, então é bem divertido para eles. Então, como que a gente vai fazer? Já cortei aqui os meus moldes, né? E esse aqui vai ser o pão, tá? Só que o meu pão, na parte de cima, ele tem gergelim. Então, eu separo a parte de cima e vou colocar os gergelins, tá? Só na parte de cima do pão. E aí, eu vou fazendo aqueles pontinhos com a linha mais clara. Eu uso aqui a cor de pele, tá? Não precisa ser muitos pontinhos, tá? Eu vou fazer só alguns mesmo, para dar a sensação de gergelim. Quem não consegue fazer esses pontinhos, podem fazer como se a gente faz aqueles canutilhos de donut, sabe? Só um ponto palito também faria a diferença. Eu aqui prefiro, porque eu acho que assim, o nozinho ele é mais parecido com o gergelim, tá? Pode ser feito com a linha de crochê, que aí a pessoa acho que tem maior visibilidade do que a linha comum. É que eu não ligo e eu já tenho mesmo a mania de trabalhar com linha comum de costura, tá bom? E vocês estão vendo, ó, que são alguns só e não segue uma ordem não, tá? Aí eu vou colocar agora um pouco aqui no meio. Só cuidado para não franzir, né, o feltro. Acho que vou colocar uns 3 só aqui no meio. E aí já fica pronto o nosso pão. A única peça que tem enchimento é o pão, ok, pessoal? Todo o resto é costurado com ponto caseado, com exceção da alface, que a alface ela tem uma maneira diferenciada de fazer, tá? Então, olha, a linha bege eu já acabei, que é só o detalhe mesmo pro gergelim. Aí eu pego a minha linha caramelo e vou costurar toda a volta do meu pão, mas enchendo tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Eu vou ser sincera, eu não encho muito não, tá? Não é uma peça que vai ficar abarrotada, pra na hora que a gente for colar, ela ficar fofinha, mas nem tanto. Vou mostrar pra vocês. E agora eu vou encher a parte de cima do meu pão, ó. Eu costurei com um ponto caseado. Normalmente eu nem uso caseado, tá? Mas nesse caso aqui, como todas as outras peças vão ser no caseado, eu optei por fazer o pãozinho também caseado. Estão vendo que eu não tô abarrotando a peça de enchimento? Eu tô colocando e deixando ela apenas fofa, tá bom, pessoal? Então agora eu vou fechar e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, ele fica fofinho, mas não abarrotado. Estão vendo? Poderia caber muito mais enchimento aqui, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa com o outro pedaço de pãozinho. E aqui a gente tem também a base fofinha, mas nem tanto, tá vendo? Né? Então, a gente já tem os nossos pãezinhos. A carne, o queijo, e eu trouxe a opção também de um presunto. E o tomate, tudo aqui é costurado com o ponto caseado, tá? Eu vou casear e vou trazer para vocês já pronto e mostrar como a gente faz a alface. Ó, pessoal, e aí, aqui, ó, tá tudo costuradinho, tudo caseado, tá? Ó,
tudo caseadinho. E aí, como é que a gente vai fazer com a alface? A alface nada mais é do que fazer algumas rusgas nela, só para dar uma sensação de movimento. Porque como ela vai ficar colada no meio do hambúrguer, não precisa elaborar tanto, mas eu preciso que ela tenha um movimento mesmo de verdura, tá? Poderia até colocar ela assim, direto, mas eu acho que se a gente der um movimento fica muito mais bonito. Então, o que eu faço? Eu faço umas retas aqui, ó. Aí eu dou um nó. Não me preocupo muito com o acabamento, porque vai ficar pra dentro. Ó. Estão vendo? Vou parar aqui. Faço o acabamento. E já parto para outra rusgazinha. Olha como é que fica, estão vendo? E aí eu posso fazer aqui assim. Ó. Tô com aquele ponto super simples, que é o chuleado, né? De entra e sai. Ó. Eu só dou um nozinho para prender, né? Pra linha não sair. Aqui, ó. Estão vendo? Eu posso fazer mais algumas para dar a sensação realmente de movimento da folha, tá? E vou fazer mais um aqui. Acho que dá pra fazer até um menorzinho ali no outro lado. Aproveitar esse pedacinho aqui de linha, ó. Estão vendo? Vou fazer mais um aqui bem pequenininho. Pronto. E aí você já tem uma ideia de como fica a nossa alface. Estão vendo? Só para dar esse... Ainda pode dar uma esgarçada aqui assim nela, ó. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para dar sensação de movimento. E como o feltro tem essa flexibilidade, né, de a gente poder esgarçar ele, só para dar esse movimento mesmo, estão vendo? E aqui a gente já tem o nosso hambúrguer e é apenas montar. Como? Com a nossa cola quente, que eu vou dar uma limpada aqui no bico. Eu sempre gosto de manter a cola quente limpa. Esse é o topo, então eu começo com a base. Gosto de colocar alface na base. Eu acho que fica bonita. Aqui posso colocar já a nossa carne. Posso colocar o presunto. Vou colocar o tomate. E vou colocar o queijo. E aí, ó, faço uma jogada diferente aqui. Por cima, o nosso último pão. Com o gergelim. Aí aperto bastante. Fica tudo coladinho. E aqui vocês observam toda a lateral do nosso sanduíche. E ele na parte de cima.
E aí ele pode servir de agulheiro, ó, deixa eu colocar aqui, né? Alfineteiro. Podem fazer um pingente, pendurar, um chaveiro. E espero que vocês tenham gostado do nosso sanduichão.